Eu, quando ingressei no mercado de seguros, via cooperativismo Unimed. Então, na época que eu entrei no cooperativismo, a Unimed estava sendo criada. Eu fundei 10 cooperativas no Rio Grande do Sul, e a minha cooperativa originária eu fundei em Santa Maria em 1972. Nessa época, estava sendo esboçado o mercado dos planos de saúde. Havia duas correntes desse tipo de mercado. Havia as entidades de prestação de serviço, que depois constituíram a Abranche, a medicina de grupo na época, e a Unimed, que nasceu como uma reação à medicina de grupo. Então, nessa época, a minha preocupação estava voltada apenas para os planos de saúde. Eu não tinha nenhuma visão de seguros nessa ocasião. E o sistema Unimed foi criado em 67. Depois, a primeira cooperativa começou a funcionar em 69, que foi a cooperativa de Santos. Em 1984, já existiam 150 cooperativas aproximadamente. E nessa ocasião, o que nós já começávamos a chamar de sistema Unimed, se reuniu e tentou estudar a possibilidade de entrar no mercado de seguros. Mas naquela ocasião, o mercado de seguros era restrito porque as companhias de seguros só podiam existir se tivesse uma carta patente. E essa carta patente, naturalmente, era uma coisa limitada, entre as seguradoras existentes, e para adquirir uma precisava muito dinheiro. Então, o sistema Unimed desistiu da ideia de ter uma companhia de seguros e resolveu um caminho mais simples, né? Uma solução parcial. Resolveu criar uma corretora de seguros, já que podia colocar seguros de companhias existentes dentro do sistema e ter lá uma taxa de administração como uma receita adicional do sistema. Então a gente começou a ver isso apenas como um cliente do sistema via uma corretora de seguros. E essa corretora foi criada e começou a funcionar e naturalmente teve um bom resultado, porque o sistema Unimed tinha uma intercomunicação muito fácil, né? Era uma espécie de mercado cativo para aquela companhia. Em 1988, a Constituição brasileira foi alterada, foi reformada, e a nova Constituição abriu o mercado de seguros, terminou com a ideia da carta patente e determinou que as companhias de seguros poderiam existir se tivesse capital suficiente para um determinado nível estabelecido pelo governo. Então, as perspectivas da Unimed mudaram e o assunto seguros voltou ao sistema com a ideia de que se poderia criar uma companhia de seguros. Nessa ocasião,
nos anos 90 e início da década de 90, aquele sistema de Montepius, que já precedera a Constituição, entrou em crise. Então, teve um problema com o Montepio da família militar lá no Rio Grande do Sul, que teve que ser extinto, e vários outros Montepios ficaram em situação difícil, porque eles não conseguiram se adaptar a uma nova legislação que exigia reservas, capital e outras condições técnicas para se manter. E, nessa ocasião, o governo estimulou a transformação dos Montepios em companhias de seguro, desde que quem assumisse o Montepio satisfizesse as condições de capital e, inclusive, dava um incentivo fiscal de que o investido ali podia ser deduzido em imposto de renda. Então, nós começamos a pensar nisso. Eu estava em Santa Maria, nessa época, presidindo a Unimed de Santa Maria. Eu havia sido presidente também da Federação do Rio Grande do Sul. Eu tinha um certo bom trânsito dentro do sistema Unimed, porque eu fui autor de vários livros e muito participante na evolução do sistema Unimed. Então, a Unimed do Brasil, através do seu presidente, doutor Edmundo Castilho, me convidou para vir para São Paulo para a gente criar um sistema de previdência para os médicos. Então eu comecei a estudar, eu vim para cá, assumi um cargo na Unimed do Brasil, e aí começamos a estudar como fazer o sistema de previdência. E uma das soluções foi assumir um Montepio em dificuldades, sanear o Montepio, capitalizá-lo e, dentro do possível, transformar em companhia de seguro. Nessa ocasião, existia um Montepio chamado Montepio Cooperativista do Brasil, cuja sigla era Montecooper, que havia sido fundado no Rio Grande do Sul. Ele foi fundado no Rio Grande do Sul na década de 50. Como o Montepio está em vias de liquidação, o seu presidente, o Antônio Pisa, procurou o sistema Unimed e disse para o sistema Unimed. Primeiro ele procurou a OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, que é a entidade que congrega as cooperativas, mas é uma entidade representativa, não tem dinheiro, né? E claro que não podia assumir o Montepio. Então ele procurou o sistema Unimed e nós resolvemos estudar o assunto. Aí, como eu era encarregado desse setor, eu providenciei examinar a situação do Montepio, o número de participantes que tinha, os compromissos com os participantes, os débitos, enfim, aqueles débitos todos da entidade que a gente vai assumir. E chegamos à conclusão que era viável assumir o Montecooper, sanear o problema dele e transformá-lo dentro do possível numa companhia de seguro. Foi assim que eu entrei no mercado de seguros, né? Eu de médico, de repente, estou metido no seguro. Então, tratei de estudar o assunto, né? Fui ver como é que funciona uma companhia de seguros, como é que se cria um produto e assim por diante. Fui estudar o assunto. Mas o problema principal foi arrumar o dinheiro para capitalizar o Montecooper. Isto... E como é que vocês fizeram? Primeiro, nós resolvemos fazer... Naquela época, não sei se a exigência atual é a mesma, mas naquela época a SUSEP exigia que uma companhia de seguro tivesse um controlador conhecido e com
porque naturalmente tem que ter a maioria do capital da companhia, porque a SUSEP, em caso de liquidação, outras coisas assim, não podia exigir ou punir ou investigar milhares de acionistas. Então, e nós não tínhamos uma cooperativa que tivesse capital suficiente ou disposição suficiente para isso. Então se criou uma holding chamada Unimed Participações, onde as Unimedes do país botaram dinheiro e a holding então assumiu o controle da seguradora. Tendo a holding a condição de ter as ações ordinárias, e médicos e outras entidades do sistema podiam participar com as ações preferenciais. Então, saí por esse Brasil a cantar as Unimedes a investirem na holding. Não foi uma tarefa fácil, porque a cooperativa não tem a mentalidade de investidora. Tá? Ela está voltada mais para dentro de si, convencer um presidente a tirar dinheiro do seu giro e investir para ele ser gasto, não é investimento. Então foi uma tarefa difícil, mas a gente conseguiu. Primeiro a gente conseguiu dinheiro suficiente para atuar em São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Depois conseguimos levantar dinheiro para atuar no Brasil inteiro. Assim nós andamos. Nessa ocasião, o sistema cooperativo brasileiro já tinha atuado no seguro antes. Pela década de 40 até 60, existiam companhias de seguros cooperativas de seguro de acidente do trabalho. Mas depois o governo resolveu que o acidente do trabalho era interessante e tomou para si e exigiu o fechamento das cooperativas de seguro. Existe cooperativa de seguro em outros países, por exemplo, no Uruguai, na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos, tem cooperativas de seguro. Aqui no Brasil, não. Nessa ocasião, assim, para um registro histórico, outros sistemas cooperativistas do Brasil também entraram no seguro. Lá no Rio Grande do Sul, a Federação das Cooperativas de Trigo e Soja, junto com a corretora de valores, criou uma seguradora chamada Nossa Terra, que era uma seguradora dedicada só a ramos elementares. E aqui criou, junto com uma cooperativa de japoneses aqui. Então, a Unimed Seguradora foi a única, e até hoje a única, companhia de seguros que sobreviveu e que é um sucesso evidente. Tem outros detalhes, não sei se interessa. Por exemplo, durante um congresso de cooperativismo em Porto Rico, eu tomei conhecimento da existência de uma entidade chamada ICMIF, que é uma instituição que envolve cooperativismo de seguro do mundo inteiro e que tem segmentos em cada continente. Então, aqui na América tem um segmento da ICMIF e estava reunido lá em Porto Rico. Aí eu fui lá e me apresentei como presidente de uma companhia de seguro no Brasil, quer dizer, não tinha a mínima ideia de que aqui existisse isso. Tinha
cooperativa do Uruguai, do Chile, do Canadá, dos Estados Unidos, do México e por aí. E entramos lá. Aí depois das primeiras reuniões eu comparei o tamanho da Unimed com o tamanho das outras. Nós não éramos tão grandes como as dos Estados Unidos e do Canadá, mas nós éramos já maiores que as outras. Aí eu cheguei lá e disse, olha, a gente tem um porte razoável, eu quero que a Unimed participe da direção dessa entidade. E assim entramos lá. E hoje, por incrível que pareça, a presidência do ramo latino-americano, da América, cabe à Unimed Seguradora. O presidente da Unimed Seguradora é o presidente da Associação Americana de Cooperativas de Seguro e Previdência. Então, passamos a ter uma atuação internacional. E a Unimed Seguradora, nós começamos fazendo seguro em grupo dentro do sistema Unimed, propriamente dentro do sistema, né, para médicos, e criamos um produto que para ser embutido dentro do plano de saúde para garantir para as famílias dos falecidos, desde que participantes dos planos de saúde, para ter uma indenização pela morte deles. É uma espécie de seguro. E esse produto foi colocado dentro do próprio sistema como um benefício a mais, né, para qualificar melhor o plano de saúde em relação à concorrência. Isso ajudou demais, foi o que levantou a Unimed Seguradora. E o segundo produto que nós criamos foi o seguro de renda temporária para médico. Porque o médico sabe que não tem emprego, que trabalha no consultório, de repente adoece, e aí? Então fizemos esse produto que de uma renda temporária e que hoje é um dos grandes produtos da Unimed Seguradora. E assim foi indo. Quando a gente assumiu o Monte Cooper, aquela ideia que tinha motivado a criação da seguradora, que era criar um sistema de previdência, aquela ideia nós tivemos que deixar de lado por causa daquela inflação maluca que o Brasil tinha. Né? Como é que você vai fazer um plano de previdência num ambiente daqueles? Aí a gente foi deixando de lado. Depois que veio o plano real, a gente então voltamos ao assunto. E aí a Unimed Seguradora já tinha estrutura e porte e gente competente para ajudar isso aí a implantar. E contratamos companhias de assessoramento e criamos um plano de previdência para os médicos. E hoje, depois começamos a vender esse produto para dentistas, farmacêuticos e outras pessoas, profissionais liberais que interessassem. Hoje é um dos produtos principais da Unimed Seguradora. E foi assim que eu entrei nesse mercado, né? Fazem 10 anos que eu deixei a presidência da Unimed Seguradora. Eu já tinha trabalhado 13 anos aqui, então voltei para Santa Maria e lá continuei atuando como médico. De modo que eu me desliguei do mercado de seguro propriamente dito. A minha visão de mercado não é mais uma visão de executivo, e sim talvez uma visão de cliente, né? Mas o que eu vejo é o seguinte: no mercado de planos de saúde, o mercado de plano de saúde enfrenta uma dificuldade bastante grande, que é a regulamentação criada depois que foi criada a Agência Nacional
de planos de saúde, e que passou a exigir das operadoras de plano de saúde, tanto cooperativa como entidade de capital, passou a exigir condições de tal ordem que precisar capital, reservas, como se fosse uma companhia de seguro. Porque, na verdade, um plano de saúde é uma espécie de seguro. Né? O seguro é uma promessa de você fazer alguma coisa. Né? Me paga hoje que eu te garanto amanhã assistência médica. É um seguro. Então, não difere muito disso. Mas aí isso criou dificuldade para um grande número de planos de saúde, porque os planos de saúde existiam sem nenhuma regulamentação, eram criados assim, ao largo, sem. Então, acho que. E depois, e a outra dificuldade é que o governo está exigindo dos planos de saúde aquilo que cabia a ele. Cada vez mais você vê no jornal dizendo, olha, o plano de saúde tem que dar mais isso, mais aquilo, mas manda fazer, mas não manda recalcular o prêmio. Né? Porque você não pode dar um seguro sem o prêmio correspondente. Isso põe muita dificuldade às operadoras dos planos de saúde. E, inclusive, muitas cooperativas sofrem com isso. Então, eu vejo que esse número de operadoras tende a ser reduzido. Existiam, acho que umas 5 mil operadoras antes da regulamentação. É um exagero também, né? Cada uma fazendo as coisas do seu jeito. E eu acho que um movimento de fusão e incorporação nesse setor é fatal. O seguro de vida, por exemplo, tem por base, né, a incerteza de que vai ocorrer comigo alguma coisa. Mas se eu tiver certeza de que vai acontecer alguma coisa, a minha tendência é usar essa minha certeza para tirar alguma vantagem. Isso a gente vê muito no plano de saúde. Por exemplo, né, uma pessoa que sabe que tem que fazer uma cirurgia, né, tende a ir fazer o plano de saúde. Se você fizer um plano de saúde sem uma carência ou sem um exame prévio, o abuso, o uso indevido, essa forma de tirar vantagens é fatal. Então, se eu tiver certeza que eu vou adoecer e vou ter uma doença, por exemplo, complicada, eu vou tratar de fazer um seguro. E essa certeza começa a aparecer dentro da evolução da medicina, porque o exame da genética, que isso pode ser feito hoje, eu posso prever se é um diabético, se eu vou ter uma insuficiência cardíaca. Então, existe a possibilidade de que exames do tipo DNA digam para as pessoas o futuro delas, e isso chama-se passaporte genético. E o passaporte genético cada vez mais fica acessível. Isso vai complicar pelo menos o seguro de vida. Porque as pessoas que sabem que vão ter uma complicação vão fazer seguro. Quem sabe que não vai ter nenhuma complicação dessa, que vai morrer vai viver muito tempo, ou morrer por um acidente, ou coisa assim, não vai querer fazer seguro. Então, vai ter uma espécie de autosseleção com o passaporte genético.
Isso vem sendo discutido no mundo, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, né? Se é legítimo que uma companhia de seguro exija o passaporte genético de quem se candidata ao seguro, para evitar esse problema. Então você vê que toda a nossa atividade profissional, toda a atividade de prestação de serviço, e aqui o seguro no meio, depende muito do desenvolvimento da tecnologia e da ciência. E a gente está numa fase assim de desenvolvimento exponencial do conhecimento humano. De modo que prever coisa para 50 anos é muito, muito difícil. Eu entrei no seguro assim por vias indiretas, né, sem nenhum preparo prévio, como um executivo hoje pode se dedicar a estudar e para ingressar no ramo de seguros. Agora, o que eu acho é o seguinte, né, toda atividade humana, o principal e o fundamental é a dedicação, e a dedicação inclui um item muito maior do que, por exemplo, o fato de ser assíduo, né, trabalhar direitinho, que é estudar. Em todas as atividades que eu já me meti, eu tratei de estudar. Eu fui estudar cooperativismo. Também eu não era entendido em cooperativo quando me meti no sistema Unimed. Aí o que é que eu vou fazer? Como é que funciona isso? Então tem que estudar. Então, minha primeira recomendação é isso. Dedique-se principalmente estudando. E o segundo conselho que eu poderia dar é que a gente tem que analisar os fatos que estão ocorrendo e ser criativo, quer dizer, adaptar-se às circunstâncias e tentar superar as circunstâncias. Isso exige criatividade, quer dizer, você não pode ser o beabá de todos os dias, né? Não pode ser o cara da rotina, né? Tem que ser a pessoa que enxerga a distância, que vislumbre alguma coisa a mais e que disso aí crie coisas novas. Entendeu? Então, conselho, não sei se é um bom conselho, mas eu acho que são conselhos razoáveis, esses dois. É isso que eu gostaria que todo mundo fizesse. Para mim, foi uma honra ter escolhido como acadêmico, porque eu jamais esperava isso. Porque um ambiente acadêmico é um ambiente em que se funda uma espécie de alicerce para o desenvolvimento. A academia tem um papel muito grande e Povas, que foi um dos impulsionadores da criação dessa academia, merece o nosso destaque pela ideia que tem. E eu acho que a academia tem uma função muito grande. No meu caso, por exemplo, é que eu estou já aposentado e longe do mercado, eu já não consigo ver mais a extensão total. Mas eu vejo que a academia mudou muito desde que eu entrei. Aí mudou para criar cátedras e setores para que os temas e os assuntos sejam mais
tratados com um enfoque próprio e uma dedicação de alguns que são especializados naquilo. Então, para mim, a academia tem uma coisa muito... é uma instituição de grande importância. E o seguro se desenvolveu muito desde que a Constituição que criou a chance de outras pessoas entrarem no mercado e transformarem o mercado que era incipiente no mercado real. E foi isso um dos fatores que proporcionou a aparição da academia. Então, ela tem o meu apoio total.